São Paulo concentra 78% da produção nacional de laranjas. O principal cinturão citrícola brasileiro se estende até Minas Gerais, especialmente no Triângulo Mineiro. Essa região de citros é tão significativa para o país quanto a história de seus produtores. No caso do Luiz, são 85 mil plantas com produção de cerca de 1.000 caixas por alqueire. A alta produtividade tem motivo: o uso de tecnologia para combater pragas e doenças no cultivo da fruta. A gente aqui também optou pela pulverização eletrostática, né? Uma pulverização que ela reduz em torno de 80% o volume de água, de cauda. É uma pulverização onde se concentra bastante o princípio ativo. E sim, porque a gente economizando água, a gente economiza também o equipamento sair da roça para ir abastecer, né? Então a gente está contribuindo também, economia de petróleo, economia de água, né? O Luiz é um exemplo de produção e sustentabilidade no cinturão citrícola de São Paulo. É nessa região, inclusive, que a Embrapa e o Fundo de Defesa da Citricultura, Fundecitrus, deram início a um trabalho que deve fornecer dados sobre estocagem de carbono na atividade. O projeto envolve tanto os pomares de laranja quanto as áreas destinadas à vegetação nativa das propriedades rurais, em um território de quase 600 mil hectares. Os resultados preliminares indicaram que em 500 mil hectares aproximadamente, né, se eu não me engano, 160 mil hectares de áreas de conservação e aproximadamente 340 mil hectares de áreas de produção, em torno de 36 milhões de toneladas de carbono. Isso estocado, é como se fosse uma fotografia atual, né? Vou dizer um tempo zero. A gente tirou uma fotografia, um primeiro check-up ali, né? Primeiro raio-x da situação, né? Não calculamos ainda o sequestro, mas em termos de estoque, quanto que tem de carbono nas áreas citrícolas, a gente chegou a um valor de aproximadamente 36 milhões de toneladas, né, de carbono. Isso equivale a aproximadamente 133 milhões de toneladas de CO2 equivalente. E caso não houvesse essa vegetação, né, nativa e também os pomares e o carbono no solo, seriam emitidos aproximadamente 133 milhões de toneladas de CO2 equivalentes para a atmosfera, né? Vale reforçar que plantas estocam carbono em sua biomassa à medida que capturam CO2 da atmosfera na fotossíntese. Isso acontece principalmente na fase de crescimento, mas continua também de forma menos intensa depois da maturidade atingida. O carbono fica acumulado tanto no corpo da planta, ou seja, tronco, galhos, folhas, flores, frutos, quanto na matéria orgânica ainda não decomposta no chão, nas raízes e no solo. Esse estoque é um indicador básico de qualidade ambiental. O ciclo de carbono é um ciclo muito importante. A gente sabe que em eras geológicas aí, o carbono vem se transformando, a gente tem reservas sem estoques que estão se esgotando, né? No caso, o petróleo, o carvão tem muito tempo ainda, mas tem muitas fontes de carbono aí que estão se esgotando, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nessa questão do ciclo de carbono, essa importância aí desse estoque para esse ciclo, né? Tanto no solo quanto na atmosfera, né? O estoque de carbono e os manejos sustentáveis são importantes para a agricultura mundial. Você tem um bom manejo de carbono na sua propriedade citrícola, ou até mesmo nas cidades, em relação a dejetos, enfim, uma ampla gama aí de utilizações, ele está ligado à sustentabilidade, né? Então, outra questão também muito importante, eu vejo assim, no dia a dia, já conversando com muitos produtores, muita gente ligada ao negócio, é em relação ao fortalecimento da imagem da agricultura brasileira, né? Para mostrar ao mundo, né, que além das nossas florestas, além a nossa produção agrícola também, ela tem um caminho para a sustentabilidade. O produtor rural brasileiro está preocupado com a sustentabilidade. Então, isso vem fortalecer a imagem de que a nossa agricultura é baseada em ciência, é baseada realmente em dados que fortalecem a imagem da agricultura, né? Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL, apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.